No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações mosqueteiras a toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, terça-feira, 19 de setembro de 2017. Estamos na expectativa da partida de amanhã entre Corinthians e Racing pela Copa Sul-Americana. O jogo de volta. No jogo de ida, o Corinthians empatou por 1-1 e busca um resultado positivo de 1-0 ou mesmo empates com 2 gols ou mais para trazer a classificação para a próxima fase. O resultado de 0-0 é vantagem para o Racing e 1-1 levará a partida para a decisão nos pênaltis. O Corinthians, que viajou na manhã desta terça-feira para a Argentina, espera trazer um bom resultado, até mesmo para estabilizar um pouco toda a polêmica gerada após essa vitória contra o Vasco por 1-0, o gol do Jô, gol de braço, toda a cobrança em cima do jogador. Então, uma vitória, uma classificação, uma tranquilidade, porque a próxima partida pelo Campeonato Brasileiro será domingo, às 11 horas, no absurdo horário de 11 horas, contra o São Paulo, no Morumbi. A Rádio Coringão transmite essa partida entre Corinthians e Racing a partir das 21 horas e 15 minutos, a transmissão mais corintiana do mundo. Então estamos aí na expectativa de como reagirá o time diante dessa polêmica. Da mesma forma que foi criada a polêmica no início do Campeonato Paulista, colocando o Corinthians como a quarta força, essa polêmica toda gerada principalmente por aqueles que gostam e necessitam de se aproveitar dessas questões do Corinthians, principalmente para buscar audiência, curtidas, polêmicas, comentários, evidência. Muitos buscam a evidência na mídia com polêmicas geradas com o Corinthians. Então, mais uma maneira da gente motivar os jogadores e trazer essa vitória de amanhã contra o Racing, motivar o time para dar continuidade no Campeonato Brasileiro. Bons resultados apagarão totalmente essa polêmica. E agora decidiram colocar o árbitro de vídeo. Então, mais uma tecnologia aí para tentar resguardar a credibilidade desses árbitros, que, apesar de toda a polêmica gerada nessa partida contra o Vasco, não vão bem em nenhuma partida. Mesmo esse árbitro aí que apitou no domingo Corinthians e Vasco, errou em vários lances, a favor e contra o Corinthians. Então, eu não vejo nenhum mal intenção, uma intenção negativa com relação aos erros, e sim incompetência por aqueles que deveriam ser, cumprir o seu papel de árbitro, já que existem, além dos 2 bandeirinhas, 2 auxiliares atrás dos gols, e nada é feito, nada é melhorado. Então a tecnologia tentará resolver essa questão para a arbitragem voltar a ter uma credibilidade. Um pouco difícil, mas a gente espera que isso resolva toda essa questão gerada, inclusive com lances de informação de repórteres que foi supostamente levantado há pouco, no confronto do Santos contra o Flamengo. Então, são situações que cada vez mais geram polêmica, e o futebol, de certa forma, perde um pouco a credibilidade. Mas isso acontece há muito tempo, essa questão da arbitragem, reclamação. Quem perde, nunca quer sair simplesmente por uma
uma questão de erro dentro de campo, né? E sim colocar o erro na arbitragem e assim por diante. Então, ninguém pode falar, né, dos times, né? Aqueles que são realmente envolvidos, né? Porque muitas vezes são favorecidos e muitas vezes são prejudicados. O erro da arbitragem é uma sequência de vários jogos, vários anos. Isso é uma coisa que não se resolve, né? E gera essa polêmica. Quem se aproveita disso, né? Os carniceiros, né? Para tentar estar em evidência. Essa é a questão, né? Que ninguém tem moral, né? Principalmente para criticar o jogo. Que a partir do momento que você está, né, utilizando uma polêmica para estar em evidência, você também não está sendo ético. Para comentar mais um pouco a respeito dessa questão, da questão também, né, da mudança, né, de colocar o vídeo, né, vamos ouvir a opinião do Neto Gabiru, que nos mandou o áudio aqui para participar e colaborar nesse Voz Mosqueteira da Rádio Coringão de hoje. Fala aí, Neto Gabiru. É momento difícil, né? Mas a gente supera tudo isso. Manda aí seu recado. Bom dia, Domingos. Bom dia, amigos da Rádio Coringão, no programa Voz Mosqueteira. Aqui é o Neto Gabiru de Cuiabá. O assunto do momento no mundo do futebol é a adoção pela CBF, de maneira arbitrária, do uso de tecnologia do recurso eletrônico, depois que aconteceu um gol de mão do Jô contra o Vasco. Eurico Miranda e o seu filho Euriquinho foram lá na sede da CBF reclamar que não podia continuar assim. E aí a CBF resolveu adotar o recurso. A alegação para que a CBF não tenha adotado desde o início do campeonato era que o recurso custava R$30 mil por jogo, que daria no final do campeonato algo em torno de 30 a 35 milhões de reais pelo Campeonato Brasileiro. Tem outro porém, não são todos os estádios que conseguem fazer funcionar esse recurso eletrônico. Estranhamente, a gente pode ter num campeonato a Arena Corinthians com recurso eletrônico e, sei lá, o estádio do Avaí, a Ressacada, não ter. Usei o Avaí apenas a título de exemplo. Não sei se consegue ou não. A CBF vai conversar com a Globo para fazer a captação dessas imagens. Por que vai ser a Globo e não uma empresa independente? Mas tem que ser a Globo por causa de relação contratual. Então a gente tem uma série de coisas que ajudam a bagunçar um campeonato no Brasil que já tende normalmente a nunca ser arrumado, né? A gente tem um problema de fazer tudo com um jeitinho brasileiro. Mesmo tendo regras, as regras não são bem regras. Elas podem ser torcidas a favor de um ou de outro. E, para exemplificar, outra discussão que foi ontem no grupo, falando em relação do quanto o Corinthians significa para o corintiano e do que ele significa principalmente para o anti-corintiano. O apresentador do Morning Show da Jovem Pan FM, que eu estava por acaso no trânsito ouvindo o rádio, liguei o rádio para acompanhar, para ter um barulhinho ali, e eles estavam exatamente falando do Corinthians, por acaso, e do recurso eletrônico. Aí o Edgar, um boçal, pegou e falou: o Corinthians é o mais beneficiado pelo apito amigo. E aí, ao vivaço, o repórter deu um corretivo nele, falou: não é bem assim. Se esse recurso eletrônico já tivesse sido adotado desde o início do campeonato, o Corinthians teria muito mais pontos do que ele tem agora. E o cara: Sim, o maior erro do campeonato de arbitragem foi a anulação errada de um impedimento do jogo no jogo contra o Flamengo. O Corinthians empatou o jogo, mas poderia ter ganho por causa desse erro. E aí o cara ficou com voz de tacho, não dá pra ver cara de tacho porque é rádio. Então é isso, o Corinthians historicamente é combatido pela elite e foi inculcado no resto do povo de que o Corinthians é o clube dos ladrões, da patuleia, né, como citam alguns. Nós somos a ralé ladra, a ralé que rouba
Isso não é verdade. A gente batalha muito para conseguir as coisas que a gente precisa. É isso, é um desabafo e, sei lá, uma reflexão para a discussão, para o debate do programa de hoje. Um abraço, vai Corinthians. Vai Corinthians, obrigado Neto Gabiru pela sua participação, pelo seu comentário, pelo seu desabafo, né? São situações que a gente vê cada vez mais, né? Corinthians sendo perseguido, né? Por que essa polêmica começou agora, justamente nessa partida contra o Corinthians? Porque existe uma exploração muito grande da imagem do Corinthians. Todo mundo quer brilhar, ou pelo menos, né, se aproveitar do brilho, da grandeza do Corinthians. Como muita gente também quer humilhar, né? Porque nós somos o time do povo, né? Então muita gente não quer fazer com que o Corinthians ganhe, fazer de tudo possível e impossível para que aconteça, né, a justiça, entre aspas, né? Principalmente quando o Corinthians está envolvido e quando o Corinthians é beneficiado, né? Então, quando você vê um time beneficiado, como foi o Flamengo contra o Corinthians, ninguém levantou essa questão de colocar o vídeo, né, para arbitragem, né, para apoiar a arbitragem. Essa questão de vídeo está sendo muito comentada há muito tempo. Porque, de certa forma, Neto Gabriel, a gente vê hoje, né, a tecnologia muito mais avançada, muito mais pontos de filmagem no estádio, né? Antigamente tinha um só, né? Então ali você não tinha condições de saber se tocou a mão na bola, se tinha impedimento, existia sempre aquela dúvida, né? Quando a gente assistia um jogo na década de 70, 80, né? 90 começou a melhorar um pouco mais as transmissões e as possibilidades de filmagem, né? Mas hoje, com tanta tecnologia, hoje venha, né, mostrar o quanto que a arbitragem erra dentro de uma partida, né? Sempre errou, mas agora está muito mais evidente. E com isso, de certa forma, estão querendo preservar a arbitragem e trazer novamente um certo respeito pela arbitragem que se perdeu há muito tempo. E a partir dessa partida contra o Vasco, né, o Corinthians vai ficar mais ainda, né? A arbitragem fica mais ainda pressionada, porque quem foi favorecido foi o Corinthians, né, que disparou ainda mais, né, na liderança. Então são questões levantadas, inclusive uma situação assim, né? Essa polêmica toda, né, principalmente com relação ao jogo. O Corinthians disparou, perdeu a graça. Então, para que você volte a ter audiência de outros torcedores de outros times, tem que se gerar uma polêmica para que todos, né, comecem a torcer contra o Corinthians. Não precisa muito, né? Mas para que tenha audiência, essa é a questão. Então, o campeonato de pontos corridos é legal? Pode ser. Mas é interessante principalmente para a grade de TV que tem todos a programação na mão, né? Sabe até o dia que vai terminar. É diferente, por exemplo, de um campeonato como antes, né? Que se classificava a 8, né? Tinha as partidas, não sabia quem estaria se classificando, esses 8, onde seriam os jogos. Hoje não, hoje começa o campeonato, já tem, se bobear já tem os jogos do ano que vem, já quase que programado, né? Então, interessa para a TV pontos corridos? Interessa, pela grade de audiência, né? Agora, quando um time dispara e a audiência dos outros times cai, precisa fazer alguma coisa para poder levantar essa audiência. Então, tem muita coisa envolvida nessa situação. Por que vai começar justamente agora com esse gol do Jô? Se teve outros lances também que foram mais, né, até escandalosos, como esse gol que o Corinthians fez diante do Flamengo, mas não pode, né? Flamengo, né? Então são questões aí que infelizmente a gente sofre, né, como corintianos, sempre. Então quanto mais polêmica, pior. E aí vem todos os aproveitadores, né, dessa polêmica para estar em evidência, para dar as suas opiniões, para poder manchar nossa liderança,
Então, parece que não, todo mundo contra o Corinthians, né? E eu acho que é um aproveitamento dessa situação, já que o Corinthians está envolvido, já que o Corinthians foi beneficiado, né? Para começar a estabelecer essa filmagem. Eu também não acho certo, porque ou são todos os jogos ou é nenhum. E outra, não é só a Série A. Tem que ser todas as séries, todos os campeonatos, inclusive os campeonatos regionais. O jogo lá no Pará vai ter que ter isso também, esse recurso. Se não tiver, então não tem. Ou é para todos ou é para ninguém. Isso para mim é justiça, né? Mas falar em justiça aqui no Brasil, né? A gente pode saber o quê? Né? Quem impera é o dinheiro, né? O dinheiro manda, o interesse de todos, né? Aqueles que querem manter o poder, está sobre qualquer coisa, inclusive sobre a justiça. Então não tem nada justo, né? Essa filmagem deveria acontecer em todos os campeonatos oficiais, então, do Brasil. Aí sim seria justo. Porque o que acontece, como você citou, talvez tenha um estádio que não tenha condições de ter essa filmagem. Então, quer dizer, se tiver um lance ali, né, e for comprovado, como por exemplo, se esse lance de domingo fosse num estádio que não houvesse a filmagem, então não teve justiça. Então, ou é para em todos os jogos, em todas as divisões, ou então é nenhum. Porque só agora vão querer fazer isso? É caro? Então não faz. Então coloca mais um juiz. Coloca um juiz, como a Federação Paulista tentou uma vez, né? Colocar um juiz de um lado e de outro, 2 juízes, né? 2 árbitros, para não correr tanto, ou aliás, para correr mais, né? Para ter uma condição melhor. Agora, vai fazer o quê, né? Agora, essa questão também de quem vai estar fornecendo essa imagem. E se quem estiver fornecendo omitir alguma imagem, né? E se omitir? Porque quem está existe interesse sobre quem vai estar filmando isso também, né? Então você não sabe essa imparcialidade de quem está filmando também, né? Então são situações que a gente vê uma perseguição sobre o Corinthians, né? Se aproveitam da imagem, né, e de nós torcedores. Então a gente tem que vencer dentro de campo. Agora, se a gente tivesse feito os 3 gols no domingo, não tinha nada de discussão. Por isso que é importante a gente sempre aproveitar as oportunidades que tem. O Rodriguinho perdeu 3 gols. Se ele tivesse feito pelo menos mais um, com isso teria vencido por 2-0, né? E esse gol não era o gol decisivo da nossa vitória. Então uma coisa vai puxando a outra. Então a gente tem que vencer todos, né? Inclusive a arbitragem. Inclusive, né, quem se aproveita de toda essa circunstância. Porque se o Corinthians começar a vencer, jogar bem, todo mundo ressalta o Corinthians. Mas é só ocorrer um tropeço como aconteceu, né, nesse início de segundo turno, todo mundo cai de pau. E acontece um erro desse, todo mundo quer se aproveitar da imagem do Corinthians, né? Mas sempre foi assim, né, Gabriel? Tá? Sempre foi assim, vai ser muito difícil tirar essa questão. A gente sofre isso desde 1910. Perseguição desde 1910. E não é que a gente tem aquele pensamento de perseguição. É real mesmo, né? Quiseram acabar com o time do Corinthians há muito tempo, né? Porque a gente veio, né, se infiltrar num esporte de elite. E ninguém quer o povo, ninguém quer a pessoa que conta o dinheirinho ali para entrar no estádio, né? Que é de consumidor. E o consumidor hoje ele quer ver, né, algo, né, certo, né? Por exemplo, essa questão da filmagem. E esse é o torcedor de hoje. Essas discussões que a gente está tendo aqui sempre teve, sempre ocorreu. Isso faz parte do futebol, inclusive, né? Se não tivesse debate, essa discussão toda, não tem graça o futebol, né? Fica uma coisa muito robotizada. Isso que vão causar no futebol, né? Essa elitização, vamos dizer assim, é promover o futebol para o consumidor, né? Então, alguém vai entrar com recurso contra a CBF por não ter anulado o gol do jogo e quer o dinheiro do ingresso de volta. Isso pode até acontecer,
né? Vamos dizer assim, por quê? Porque o cara é consumidor, ele foi lá para ver o gol, para ver a vitória do time dele, né? Vamos dizer assim. Então são absurdos, né? Mas a gente vê isso daí tudo por interesse. O que está por trás de tudo isso são interesses e principalmente dinheiro, infelizmente, né? É o desespero de quem quer manter o poder e quer manter o poder principalmente financeiro. Mas a gente vai contornando tudo isso e vencendo a todos. Beleza, Neto Gabiru? Muito obrigado pelos seus comentários aí. E vamos aguardar amanhã, né? Vamos dar sequência aí no Voz Mosqueteira, falando agora sobre a saga do Paulista de 1977. Corinthians que perdeu para Ponte Preta na última rodada do segundo turno por 2-1 no estádio do Pacaembu. Esse resultado de 2-1 garantiu a primeira colocação no grupo C, com a mesma pontuação da Ponte Preta, mas o Corinthians com uma vitória a mais que a Ponte Preta. Ponte Preta que buscava uma vitória com mais de 3 gols para fazer 3 pontos e chegar à frente do Corinthians e disputar a decisão do segundo turno. Então, o Corinthians se classificou no grupo C e começou a decidir, né, esse título do segundo turno contra o São Paulo. Então, mesmo após, né, essa derrota, o clima no Parque São Jorge era excelente. Tranquilidade, motivação, já que o objetivo maior do Oswaldo Brandão era se classificar, né, para o terceiro turno, buscando uma classificação jogando dentro de campo. O Corinthians, de certa forma, já estava classificado para esse terceiro turno, pois era o líder disparado em renda. Também ocupava a segunda colocação de pontuação geral dos 2 turnos. Então, por esses 2 motivos, o Corinthians já estava classificado para essa terceira fase. Mas Oswaldo Brandão queria se classificar sendo campeão, ou mesmo vice, né, desse segundo turno, para poder já acostumar os jogadores a essa disputa, né, de decisões dentro desse campeonato, né, paulista de 1977. Então o Corinthians se preparava. O jogo foi na quinta-feira, Corinthians e Ponte Preta. Já na sexta-feira os jogadores começaram a se prepararem, né, para essa partida. E os jogadores se reuniram e pediram para que houvesse uma concentração a partir dessa própria sexta-feira, após o jogo da Ponte Preta, para que os jogadores ficassem em concentração, né? Também foi decidido com os jogadores para que a premiação por vitórias a partir dessa próxima partida, que seria contra o São Paulo, a premiação seria dividida por igual entre todos os jogadores, né? Não só aqueles que estavam entrando em campo. Então o clima era totalmente favorável, né? O Oswaldo Brandão aceitou e viu essa possibilidade dessa divisão do bicho com todos de maneira igual como uma atitude de união do grupo, pensamento coletivo, uma situação de família realmente. Assim o Oswaldo Brandão colocou. Agora temos, né, uma grande família feliz, né, dentro do Parque São Jorge. Então, com essa motivação, os jogadores chegando nessa reta final do Campeonato Paulista, com essa união, com essa solidariedade, né, com esse objetivo de vencer e motivando todos os jogadores, né, a respeito dessa questão até da premiação. Um jogador que estava negociando ainda a renovação de contrato foi o Ademir, né, nesse final aí de segundo turno. Ademir venceu o seu contrato e estava em negociação com a diretoria, principalmente com o Isidoro Mateus,
para renovar e ficar, né, à disposição do Oswaldo Brandão. Mesmo sem contrato, o Ademir se concentrou, né, para essa partida de domingo contra o São Paulo. Então, a partida do dia 28 de agosto contra o São Paulo decidiria, né, uma vaga na final dessa final do segundo turno, para saber quem seria o campeão do segundo turno do Campeonato Paulista de 1977. Então, os jogadores se concentraram, com exceção do Russo, que estava contundido e precisava um atendimento médico mais concentrado, e ficou fazendo esse tratamento no Parque São Jorge. Concentração total, e o Oswaldo Brandão estava definindo, né, a partida, os jogadores, o elenco. O time estaria entrando para jogar contra o São Paulo no domingo. Uma dúvida ainda era entre Basílio e Adãozinho, ou mesmo, né, Adãozinho e Luciano. Luciano, de certa forma, um pouco ainda criticado pela sua, às vezes, da sua atuação, né? Então, um pouco criticado pela sua lentidão, e com isso o Oswaldo Brandão queria até aproveitar um pouco mais o Adãozinho para fazer essa ligação direta. Adãozinho, que vinha melhorando a forma física e a cada partida, né, demonstrando a sua habilidade técnica. Essa partida, né, entre Corinthians e São Paulo era uma grande expectativa para toda a torcida, para toda a fiel, encarar novamente o São Paulo. Uma semana anterior já havia ganhado do São Paulo no próprio Morumbi, e essa vitória deu uma condição favorável para o Corinthians ser campeão desse segundo turno. Então, o objetivo do Oswaldo Brandão era ganhar essa partida e disputar, né, a final do segundo turno, que deveria, né, trazer uma experiência a mais para os jogadores, disputar já uma final que antecederia a grande final nesse terceiro turno, né, após o terceiro turno. Então, só lembrando, jogadores em concentração, o Brandão definindo quem estaria entrando em campo, e a torcida se preparando para invadir o Morumbi nesse dia 28, né, de agosto de 1977. A grande expectativa do outro lado, né, do São Paulo, era justamente a arrecadação, né? Então, o objetivo, né, de até ter vários jogos decisivos nesse Campeonato Paulista de 77 era explorar ao máximo o torcedor, e principalmente o torcedor que comparecia, no caso, claro, a fiel. O Oswaldo Brandão, né, não conseguiria colocar o time inteiro, né, titular, que estava vindo jogando, né? O Ademir não conseguia renovar ainda para essa partida o seu contrato. O Zé Eduardo, que estava voltando, né, de contusão, de cirurgia inclusive, provavelmente estaria entrando para jogar. Então, o treinamento que foi feito no sábado, né, o Zé Eduardo treinou, né, na equipe titular, se preparando para essa partida de domingo. A calma reinava, né, nessa concentração, a paz, a tranquilidade que o Oswaldo Brandão procurou trazer para esses jogadores, para que eles concentrassem ao máximo possível e entrassem em campo sem a pressão. A pressão, né, de estar jogando, disputando uma final, um campeonato, a pressão de ser campeão, os 23 anos, tudo isso acabava afetando muito, né, tanto os jogadores como a comissão técnica. E o que o Oswaldo Brandão queria era justamente a tranquilidade,
E assim disse o nosso grande treinador Oswaldo Branda. E nós vamos jogar no nosso bom estilo, sem dar espaço para o adversário e brigando pela vitória. Então essa é a grande expectativa de Oswaldo Brandão para atuar contra o São Paulo nesse dia 28 de agosto de 1977. Nesse mesmo dia em que o Corinthians enfrentava o São Paulo, existia uma outra expectativa também no futebol. A gente vai comentar sobre uma situação e a gente vai dar sequência nas próximas sagas aqui do Paulista de 77, explicando por que a gente vai estar falando desse jogador, né, que no dia 28 de setembro de 1977 jogava a final lá nos Estados Unidos, o Pelé. Pelé que jogava a final Cosmos contra o Seattle, e era a última oportunidade do Pelé ser campeão na sua carreira, já que estava próximo de anunciar a sua aposentadoria no futebol profissional. Então, outra situação que estava comentando, né, sendo comentado e muito na questão do futebol, era justamente a despedida de jogos oficiais do Pelé, né? Era a última oportunidade do Pelé ser campeão nesse domingo também do dia 28. Mas a sequência, né, dessa história a gente vai ver ao longo, né, da saga do Paulista 77. Esse é um primeiro capítulo à parte aí, né, para que a gente possa estar comentando sobre essa situação do Pelé parando, né, de jogar futebol. Foi uma partida perfeita para o Corinthians. O Corinthians que entrou empolgado, animado, motivado, buscando a vitória. E já aos 9 minutos do primeiro tempo, uma jogada em que o Vladimir apoiou o ataque, fez o lançamento para Geraldo, que entrou como um ponta direita atrás do zagueiro e chutou de primeira no ângulo do gol de Valdir Pérez. Esse foi o gol de abertura dessa partida do Corinthians e São Paulo, nessa tarde de domingo, onde a torcida empolgada vibrava e torcia muito pela vitória do Corinthians. O grande destaque da partida foi Palhinha, perfeito, uma atuação perfeita, mesmo não fazendo gols. Foi decisivo na armação da jogada, na preparação da bola para o ataque. Vaguinho, Geraldo, Romeu, todos jogaram bem, todos procuraram a vitória e continuaram a procurar essa vitória, mesmo fazendo 1-0, impondo o ritmo da partida. Poderiam ter feito mais gols, voltando inclusive para o segundo tempo, jogando melhor, mas à medida que foi passando esse início do segundo tempo, o Corinthians de certa forma foi recuando e dando espaço para que o São Paulo buscasse o empate, né? Recebeu uma certa pressão. E aos 15 minutos do segundo tempo, o São Paulo conseguiu um empate nessa partida. O empate, né, levaria a partida para a prorrogação. Haveria necessidade dessa prorrogação justamente para decidir quem seria o adversário do Palmeiras, que venceu a partida no sábado, né, e já estava classificada para essa final. O vencedor dessa partida, Corinthians e São Paulo, não só disputaria essa final do segundo turno, mas também já estava classificado dentro de campo, né, para disputar a terceira fase do Campeonato Paulista. O Vladimir, como fez essa jogada, apoiou bem o ataque. O Zé Maria ficou um pouco mais recuado, apoiando a defesa.
O jogador mais criticado, né, do Corinthians foi Luciano, né, por uma má atuação, um pouco lento, né, mas mesmo assim foi o jogador que fez o gol da vitória aos 11 minutos do segundo tempo da prorrogação. Então, mesmo atuando bem, Luciano aproveitou um cruzamento do Edu e fez o gol da vitória que garantiria o Corinthians, né, na decisão desse segundo turno. Mas o que todos comentavam sobre essa partida, além da vitória do Corinthians, mas a atuação do Corinthians foi muito boa. Só essa quebra de ritmo, né, a partir dos 15 minutos, quando o Corinthians acabou sofrendo o gol, buscando talvez reforçar um pouco a defesa, mas deu espaço para o São Paulo. Foi o único, talvez o grande erro dessa equipe nessa partida contra o São Paulo. Mas toda a empolgação, né, toda a superação, toda a vontade, a união do grupo ficou ressaltada nos 30 minutos de prorrogação do Corinthians, que voltou, né, jogando bem. O lance que entrou no lugar do Geraldo acabou fazendo um gol no início da prorrogação, que foi anulado, né, foi marcado falta, dizendo que o lance tinha feito falta antes de fazer o gol. Isso, de certa forma, gerou uma confusão muito grande dentro de campo, onde os jogadores reclamaram com a arbitragem, né, teve muito tumulto dentro de campo. Nas arquibancadas, né, quase não teve nenhuma ocorrência grave, né? Se for um público até razoável, né? Não foi um público muito grande, foi um público razoável, de 72 mil pessoas, né, pagantes, 72.347 pagantes, né? A confusão ficou dentro de campo. Fora de campo foi tudo muito tranquilo, né? Então, o Corinthians que jogou nessa uma excelente atuação, né? Jogou com Tobias, Zé Maria, Moisés, Zé Eduardo e Vladimir. Luciano, Adãozinho, depois o Edu, Palinha, Vaguinho, Geraldo, depois o Lance e Romeu. O Edu substituiu Adãozinho, né, não conseguiu jogar o tempo todo por uma questão física, e o Edu entrou, né, foi atuar na ponta esquerda, e o Romeu veio jogar no meio de campo. Então essa foi uma substituição também dentro de campo, né, tática. O Lance entrou no lugar do Geraldo, que também ficou cansado pela excelente movimentação do Geraldo durante a partida. O Lance entrou um pouco mais descansado, como comentei, acabou até fazendo um gol que foi, né, anulado. Mas foi uma excelente partida do Corinthians, hein? A única preocupação do Brandão, a única crítica, né, foi com relação à arbitragem, que acabou distribuindo cartões amarelos, né? O Palinha, o Romeu, o Lance, o Moisés e o Adãozinho receberam, né? Quer dizer, o cartão amarelo. Isso preocupou um pouco mais o Brandão, porque ele viu o time, os dois times, né, jogando com muito vigor, né, buscando o resultado. Para o Brandão não houve violência, né? Houve uma disputa muito grande pela partida, e os jogadores não mereceriam levar esses cartões. Os critérios antigamente eram outros, né? Às vezes tinha uma jogada até um pouco mais violenta, né? Vamos falar assim. E para futebol, para aquele momento, era normal. Mas mesmo assim, o Brandão, né, criticou, né? Apesar dele não gostar de criticar a arbitragem, mas ele criticou, de certa forma, a forma que foi distribuído os cartões amarelos. A renda da partida foi 2.127.170 cruzeiros. Repetindo, o público, 72.347 pagantes, né? Muitos torcedores foram ver essa partida. A gente
Ressalta também nessa época, né, a questão financeira também dos torcedores. Os torcedores que uma semana atrás já haviam, né, comparecido no Morumbi para ver um jogo, o outro clássico, né, Corinthians e São Paulo, esse decisivo, e já uma expectativa para uma final contra o Palmeiras. Então a questão financeira também pesava muito para o comparecimento da torcida, né, mais efetiva. E com isso, né, não lotou. Então uma outra situação, né, que tumultuava também, por ser mando do São Paulo, a torcida também pensava duas vezes, né, em ir, né, já que sabia que a renda estaria favorecendo o mandante, né? Mas, de certa forma, o torcedor corintiano que compareceu, prestigiou, incentivou a equipe, né? E vibrou bastante com essa vitória na prorrogação por 2-1. Para ilustrar essa vitória, a gente vai ouvir os dois gols. O gol do Geraldo, aos 9 minutos do primeiro tempo, e o gol do Luciano aos 11 do segundo tempo da prorrogação, com a narração do Fiore Gigliotti. Vamos ouvir então a narração dos dois gols. Maria descarrega na esquerda, Vladimir dominando, correndo, alcançando condição de homem de ataque, levantou, ardendo por um, bola espirrou, acabou, tocou pelo Geraldão, é fogo, sem fundo, é gol, é gol, é gol, é gol! Geraldo, o moço de Álvares de Machado, a bola desceu, me esquentou, bateu! Espetacular, beleza de gol! Sampulo de Geraldo tem bola na sacola São Paulina. Luciano fez o passe aberto na ponta direita para Vaquinho, vai correndo, a chance é grande, a oportunidade é grande, Vaquinho correu, arrumou, vai levantar, balão subindo, descendo, batendo no terreno, vai ficar para Edu, correu, o moço de Jaú, bastante do peito, fotograma, toca pelo lado, escapou de Tacon, vai levantar, a grande chance, Luciano, cabeça na bola, é gol, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Torcida brasileira. Ouvimos a narração dos dois gols da vitória do Corinthians sobre o São Paulo, sobre essa semifinal da disputa do título do segundo turno do Campeonato Paulista de 1977, no dia 28 de agosto de 1977. Essa vitória, né, sobre o São Paulo garantiu a vaga para disputar a final, né, do segundo turno desse Campeonato Paulista de 1977 diante do Palmeiras. Mas repetindo, né, uma excelente partida do Corinthians, demonstrando uma tranquilidade, um objetivo, uma força, uma garra, uma união. O Oswaldo Brandão, o Corinthians atingia, né, nesse momento a sua melhor condição, não só física, mas também, né, de motivação para buscar o título de 1977. Esse foi o grande momento, né, que o Oswaldo Brandão começou a partir daí trabalhar a equipe para buscar esse título de 77. Voz Mosqueteira fica por aqui, lembrando a todos que a partir das 22 horas tem o Timão Metal, com a apresentação do Jorge Dias, direto do Chile. Agradecemos mais uma vez a toda a audiência. E o Voz Mosqueteira volta amanhã com a expectativa já da partida Corinthians e Racing pela Sul-Americana. Essa segunda partida de volta, né, da Sul-Americana. Agradecemos a audiência. Muito obrigado a todos e vai Corinthians!